Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Flávia, eu sou psicóloga e professora de saúde pública e estou aqui para resolver algumas questões de legislação do SUS que estão na minha apostila de exercícios. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa apostila, até mesmo para acompanhar melhor a resolução de questões, é só você curtir o vídeo e deixar aí nos comentários o seu endereço de e-mail, que a apostila será enviada para você o mais breve possível. Combinado? Então tá bom. Inclusive, eu vou pedir para que vocês, para quem tiver acesso à apostila, quem quiser a apostila, se quando vocês estiverem fazendo as questões e tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou então até deixar aí nos comentários a questão que você tem dúvida, que eu irei gravar semanalmente um vídeo para vocês. Vamos combinar assim? Então tá bom. Então vamos lá. A primeira questão que eu vou resolver, inclusive, é a questão de número 1 da apostila. É uma questão da banca ESAF, e a banca ESAF é considerada uma banca difícil, com nível de questões difícil, e em relação à área da saúde, essa eu considero difícil. Vou fazer para vocês terem noção como que a ESAF cobra. Então vamos lá. A questão de número 1 é uma questão que perguntou o seguinte. Ela diz o seguinte, a questão: assinale a opção incorreta quanto aos princípios e diretrizes do SUS, conforme a Lei 8080 de 90. Então, ela pediu a opção incorreta quanto aos princípios e diretrizes do SUS. Só fazendo uma revisão rápida para você, é o seguinte: no SUS existem os princípios doutrinários e existem os princípios organizativos. Os princípios doutrinários são 3: universalidade, integralidade e equidade. E os organizativos, o macete que eu criei para facilitar a sua memorização é o pare e decore. Isso mesmo. E aí você vai e separa em sílabas. Por exemplo, PA de participação da comunidade, RE de regionalização, I de intersetorialidade, D de descentralização, CO de complementariedade do setor privado e RE de resolutividade. Esses princípios, eles estão de forma classificada num manual que chama Manual do SUS, Manual ABC do SUS, que é um manual aprovado pelo Ministério da Saúde em 1990. Porque você não vai achar essa classificação na legislação, só existe nesse manual, ok? E algumas bancas costumam cobrar. Algumas bancas costumam cobrar esses princípios de forma classificada. Então, é importante que você entenda quais são eles e a classificação de cada um deles, ok? E existem outros princípios do SUS que não têm classificação e estão lá no artigo 7º da Lei 8080. Por exemplo, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. É um princípio do SUS, mas ele não tem classificação. Ele não é organizativo e nem doutrinário. É simplesmente um princípio do SUS. E vou te dar exemplo de um outro que é princípio do SUS, mas não tem classificação e também não é tão fácil de gravar, porque não é uma palavrinha só, igual igualdade, igual universalidade, igual equidade, igual integralidade. Quer ver um outro exemplo? Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. É um princípio do SUS, mas não tem classificação. Ok? E como o enunciado da questão fala assim, assinale a opção incorreta quanto aos princípios e diretrizes. No SUS, segundo a Constituição Federal, existem 3 diretrizes. E essas diretrizes estão lá no artigo 98 da Constituição. E o nosso macete é o DAP. O que significa DAP? Que são as diretrizes do SUS segundo o artigo 98 da Constituição Federal. DAP significa D
de descentralização, A de atendimento integral e P de participação da comunidade. Viu como que é fácil? Gente, prova de concurso, mais do que saber a teoria, você precisa aprender como resolver as questões de prova. Porque tem muita pegadinha, né? É muita sacanagem, como eu escuto muito dos alunos, né? Fala, é isso aí, gente, questão de concurso é sacanagem mesmo. E por isso que nós estamos aqui, né? Para aprender a estudar para a prova de concurso, que é diferente, né? Eu, por exemplo, eu dou aula para a faculdade de saúde coletiva. Então, a aula que eu dou de saúde coletiva para a faculdade é um pouquinho diferente da aula que eu dou para concurso, né? Assim? E prova para concurso, você tem que entender que nem tudo que a gente vê na teoria é igual à prática, tá? Então, é importante você lembrar para a prova de concurso é o que está escrito na legislação, combinado? Então, vamos lá, vamos à questão. Então, a questão número 1 perguntou, falou o seguinte: assinale a opção incorreta quanto aos princípios e diretrizes do SUS, conforme a Lei 8080 de 90. A opção A fala o seguinte: as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98 da Constituição Federal de 88. Verdadeiro. Ok, é uma opção verdadeira. Então, vamos para B. Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, é princípio do SUS. Falsa. Por que essa questão tá falsa, prof? Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Aí vem as famosas pegadinhas de prova. Para a prova de concurso, questões de nível alto, tipo essa da ESAF, você tem que saber diferenciar o que é um princípio do que é uma diretriz, por exemplo, e do que é um objetivo. Essa resposta B, ela é um objetivo do SUS e não é princípio. Eu sei que parece, mas você tem que lembrar que prova de concurso pode parecer, não, você tem que ter certeza. Combinado? Então, a B, ela é falsa porque ela não é um princípio, ela é um objetivo do SUS. Prof, quais são os objetivos do SUS? Bom, os objetivos do SUS estão lá no artigo 5º da Lei 8080. São só 3 que você tem que saber diferenciar. Por exemplo, se a prova te perguntar, identificar e divulgar os fatores que determinam e condicionam a saúde da população. É o que do SUS? Isso é um objetivo, tá vendo? E se a prova te perguntar, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Isso é o que do SUS? Isso é princípio. E é simplesmente um princípio, porque ele não tem classificação. Entendido? Então tá bom. E a B fala assim, a B é a resposta falsa. A C, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. E o direito à informação às pessoas assistidas são princípios do SUS. Isso mesmo, verdadeiro. Acabei de falar, né, da igualdade. A igualdade, ela é um princípio do SUS, só não tem classificação. Tá lá no artigo 7º da Lei 8080. E direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde também é um princípio do SUS, só não tem classificação. Beleza? E D, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência do SUS. Ok, a universalidade de acesso também é um princípio do SUS e é um princípio doutrinário. E a E fala a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática são princípios do SUS. Verdadeiro, é um princípio do SUS, só não tem classificação, mas está no artigo 7º da Lei 8080. Ok? Então tá bom. Então a resposta da questão número 1 da apostila é B de Bosque. Entenda, B de Bosque. Combinado? Sacanagem, prof. Não é sacanagem, não. Vamos fazer a 13?
A 13 foi uma aluna até que pediu e me mandou um e-mail prof, eu não entendi essa 13. Falei, então tá bom, vou fazer um vídeo para você, tá? Que você vai entender. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Um dos princípios do SUS é a descentralização. Indica. Então a questão, ela simplesmente queria saber qual que é o significado da descentralização. E o que é descentralizar, gente? A descentralização, ela quase sempre vem acompanhada da expressão comando único. E esse comando único é um comando único em cada esfera de governo. Por exemplo, quem que é o comando único das ações e serviços de saúde no âmbito dos municípios? Qual órgão? Secretaria Municipal de Saúde. Quem que é o comando único das ações e serviços de saúde no âmbito dos estados? Secretarias Estaduais de Saúde. E quem que é o comando único no âmbito da União? Ministério da Saúde, ok? Então, esse comando único é o comando único em cada esfera de governo. Então, tá perguntando, e descentralizar significa compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo. O objetivo do SUS é que a tomada de decisão seja feita mais próximo do usuário. E onde que o usuário está? O usuário está no município. Então, quem tem que resolver o problema de saúde que está acontecendo ali com o usuário é o município. Então, o poder de decisão tem que ser feito mais próximo do usuário. Isso é descentralizar, ok? Então, vamos às respostas. Então, a questão perguntou o que era descentralização e a opção A estava escrito assim: são os meios necessários para se alcançar a justiça social para todos. Falso. Por quê? Porque isso é equidade. Meio necessário para se alcançar a justiça social é o princípio da equidade. A B estava assim: a necessidade de articulação entre variados setores para atender ao novo conceito de saúde. Isso aí também não é descentralização. Isso é qual princípio? Isso aí é o princípio da intersetorialidade, que visa atender esse novo conceito de saúde. Que novo conceito, prof? Esse conceito pós-Constituição. Então, pós-Constituição, lembrando que o SUS ele foi instituído em 88 pela Constituição Federal. Então, após a Constituição, a saúde deixa de ser a ausência de doença e passa a abranger os seus fatores determinantes e condicionantes, que são de responsabilidade do Estado. Então, por exemplo, para que nós possamos ter saúde, nós precisamos ter acesso a fatores que determinam e condicionam a saúde. Então, eu preciso de ter acesso à alimentação, à moradia, a saneamento básico, a meio ambiente, a lazer, a transporte, a segurança, a renda, tá vendo? E então, o que o SUS tem que fazer? Ele tem que criar políticas e programas que envolvam esses outros setores. Então, esse princípio é da intersetorialidade. Resposta a C fala o seguinte, que é a necessidade de se organizarem os serviços a fim de resolverem os problemas de saúde das pessoas em todos os níveis de atenção. Gente, toda vez, não vou falar toda não, mas eu vou falar a maioria das vezes, 99,5%, que essa palavra organização aparecer, ela está relacionado ao princípio da regionalização. O que significa regionalizar no SUS? Que quase sempre vem acompanhado da expressão hierarquização, dessa palavra hierarquização. Então, a regionalização no SUS significa a organização do serviço. Como que os serviços são organizados no SUS? Vamos falar de Belo Horizonte? Belo Horizonte, os serviços são organizados em distritos sanitários. Por que distrito sanitário? Porque BH é um município de grande extensão territorial e populacional. Então, o objetivo do SUS é que o usuário seja atendido mais próximo da casa dele e em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, essa hierarquia que existe no SUS é em relação à complexidade do serviço. O usuário vai dar entrada, olha a organização do SUS, principal porta de entrada.